Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar com trigonometria na circunferência, especificamente com seno. As funções periódicas é a primeira coisa que a gente precisa tratar. São funções que são cíclicas, né? De período em período, de tempo em tempo, de tantos em tantos acontecimentos, ela volta a se repetir. Um exemplo clássico é o movimento de pêndulo, né? Que vocês já conhecem da física, e de objetos, brincadeiras e tudo que a gente explora isso no dia a dia. Um exemplo que eu trouxe para vocês foi o da corrente alternada, que é a corrente elétrica que chega em nossas casas, e ela funciona dessa forma periódica. Dependendo da forma como é gerada a corrente, esta é invertida periodicamente. Ora positiva, ora negativa, fazendo com que os elétrons executem um movimento de vai e vem, que a gente descreve aqui com esse gráfico. Então, ora positivo, ora negativo, ora positivo, negativo, e assim vai fazendo o ciclo. Quando que a gente identifica um gráfico de uma função periódica e de uma função não periódica? Né? Qual que é a cara desses gráficos? Se vai ter coisa que vai se repetindo, ele vai ter várias formas repetidas também. Tá vendo aqui? Tem essas pontinhas e esses fundinhos, como se fossem letras azuis, e eles vão se repetindo de dois em dois. Tem um pico, vamos dizer assim, a cada dois números você tem novamente esse pico. Quando não é periódica, pode até ter uma repetição, mas ela não tem um padrão igual. Observa que esse gráfico aqui, ele tem umas ondinhas, que você pode até entender que tem alguma coisa repetindo, mas quando você observa no eixo X, os intervalos não são iguais. Nesse outro caso aqui também, a gente tem uma função periódica, tá vendo? Tem como se fosse uma rampinha aqui. De 3 em 3, acontece a mesma coisa. E esse outro, mais um exemplo de função não periódica. Nos intervalos vão acontecendo coisas diferentes, mesmo que ela está sempre descendo. Para ser cíclico, ela tinha que descer, depois subir, descer de novo, isso não acontece. Na aula passada, a gente discutiu a questão do seno de um arco. E aí eu vou recapitular aqui com vocês. A gente tem um arco aqui, marcado sua extremidade com ponto P, e a gente conseguiria o seno desse ângulo alfa aqui marcado em verde, fazendo cateto oposto sobre hipotenusa. Só que essa hipotenusa é 1, e a função é o ciclo trigonométrico. Então, o tamanho do seno é o mesmo tamanho do cateto oposto, ficando sendo y do ponto P o valor do seno. E aí, isso acontece com todos os arcos do ciclo. Esse arco alfa, eu posso mudá-lo de lugar aqui, e eu também vou poder medir o seno aqui no eixo X, no eixo Y. Se eu pegar um de outro quadrante, a referência também vai ser o meu eixo Y, porque o eixo Y é o eixo do seno. Aqui eu já coloquei para vocês a dedução que a gente faz em relação aos arcos dos outros quadrantes. Aqui, ó, eu tenho o seno desse ângulo alfa, é 0,5. Eu fiz de propósito, porque a gente já sabe do seno de 30, e a gente sabe que ele é meio, e isso ia facilitar as demais deduções aqui. Então, esse arco é o nosso arco alfa.
esse aqui. O simétrico dele, que está marcado por esse ponto C, eu posso olhar como se eu tenho 180 graus e voltei alfa. Então, a gente retrata ele como 180 menos alfa. Então, esse cara aqui é o 150. O do ponto E é 180 mais alfa, é 210. E o último, que tem um seno de 30, só que com o sinal trocado, é o 330, que é o 360 menos alfa. Coisa importante, primeiro e segundo quadrante, os senos são positivos porque eles estão na parte positiva do y. Terceiro e quarto, eles ficam negativos porque estão na parte negativa do y. Aqui eu trouxe para vocês o gráfico que a gente fez junto na aula passada, né, com a tabelinha aqui e todas as marcações dos senos e seus congruentes. Então, ó, seno de 30 é meio, 150, meio também, né? Os dois aqui. Já o 210, ó, negativo, igual o 330 também. E essa ciclicidade acontece com todos os demais arcos, com 45, 180 menos 45, 180 mais 45, 360 menos 45. E os 60. São os três que eu coloquei aqui pra gente, que são dos arcos que a gente, dos arcos notáveis, são os que a gente mais utiliza. Sem deixar de lembrar dos extremos aqui, que é o 0, 90, 180 e 360, que os que estão sobre o eixo X, né, o 0, 180 e 360, o seno deles é 0, porque eles estão na direção do zero do Y. Já o 90 e o 270, o do 90 é 1 e do 270 é menos 1, porque eles estão sobre o eixo Y, no 1 e no menos 1, respectivamente. Reforçando aqui o sinal de acordo com o quadrante, primeiro e segundo o seno é positivo, terceiro e quarto negativo. O valor em módulo, né, o valor numérico, fica igual, muda o sinal. Então, eu sei que 30, 150, 210, 330 tem o mesmo seno em módulo. Porque o sinal do 30 e do 150 é positivo e do 210 e do 330 é negativo. E aí eu coloquei para vocês aqui, para a gente finalizar, um gráfico do seno feito no GeoGebra, para vocês verem como que ele é fluido e como que claramente ele vai se repetindo a cada volta na circunferência, que como aqui está marcado em radianos, é a cada 2π. 0, π, 2π. Aí começou de novo a curvinha para cima. 1π, 2π. E para trás aqui também, né? Para a parte negativa. Então, eu preparei dois exemplos para a gente. Calcule o valor aproximado de cada expressão com duas casas decimais. Essas expressões, usando o seno, ela pode ser com senos menores que 90, maiores que 90, até maiores que uma volta. Qual que é o princípio? Você vai calcular cada seno solicitado e depois somar ou adicionar, subtrair, multiplicar esses resultados. No caso aqui, pede o seno de π sobre 4 mais o seno de π sobre 6. Π sobre 4 é 45 graus. Então, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno do π sobre 6, que é o 30, é meio. Então, nós vamos fazer raiz de 2 sobre 2 mais meio. Dividindo ali, para poder ficar em decimal, 0,71 mais 0,5, que deu 1,21. Nesse outro, já pede seno de 390. Qual que é a primeira coisa? Você vai calcular o arco côngruo a 390,
Né? 390 dividido por 360 é 1 e sobra 30. Então, o arco côncavo dele é o 30 graus. Então, o seno de 390 vai ser igual a meio. O outro que eu separei aqui pede o seno de 4.200. Mesmo processo. Vamos dividir 4.200 por 360 até achar o resto. 240, que é o arco côncavo. 240, ele é 180 mais 60. Então, ele tem o mesmo valor do seno de 60. Só que com o sinal trocado, porque ele é do terceiro quadrante. Então, o seno de 4.200 é menos raiz de 3 sobre 2. Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido. Até a próxima.